chave diz assim, o título fala Agar no deserto. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela deu a luz a Abraão, caçoava de Isaac. Eu vou lendo e vou explicando para os irmãos para mim não se perder. Para quem não conhece a história de Agar, eu vou dar um resumo bem rapidinho. Agar ela era como uma funcionária de Abraão, vamos dizer assim, trazendo o nosso tempo de hoje para você entender. Ela era uma empregada de Abraão, de Sara. E quando Deus fez a promessa a Sara, por isso que quando Deus te fizer uma promessa, você espera em Deus. Deus não precisa da tua ajuda para nada. Ele é Deus. Nós precisamos da ajuda dele. Obrigado, Jesus. E quando Deus fez a promessa a ela, mesmo assim ela não soube esperar. Porque às vezes o tempo da promessa de Deus na nossa vida, ela dói, ela machuca. Às vezes a gente começa a parar de crer. Às vezes a gente fala assim, mas já fazem 10, 15, 20 anos e aquela promessa não aconteceu. Mas tem um tempo de Deus para acontecer. Talvez tivesse acontecido quando você quisesse, talvez a bênção não estaria nas suas mãos. Já teria escapado pelos dons de Deus. E diz que quando a Sara pegou e falou assim, olha, vai lá e deita com a nossa funcionária e você vai ter um filho. Porque eu não posso, me engravido. E assim ele fez. Só que depois disso aconteceu o quê? A promessa de Deus na vida de Sara, ela veio e aconteceu. E até o título dessa mensagem que eu coloquei hoje à noite é que chegou o tempo da promessa acontecer. Tanto na minha vida como na sua vida. Talvez passou aí 10 anos, 5 anos, um mês da promessa que Deus te fez. Mas chegou o tempo da promessa dele acontecer. Porque as pessoas lá fora vão ver quando Deus te exaltar. Através da sua bênção, da sua vitória, eles vão reconhecer quem é Deus na tua vida. E eles vão querer o Deus que você está buscando hoje. E diz que quando Isaac, que era o filho mesmo de Sara, o filho da promessa, ele desmamou. Então quando ele desmamou, ele tinha mais ou menos uns 2 aninhos, 3 aninhos, que já começa a criança a comer mesmo uma comida mais forte. E diz que quando ele desmamou, ele fez um banquete. Porém, Agar, que ficava zombando o filho de Sara. E aí no versículo 9 no 10, aliás, diz assim, Abraão disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaac, meu filho. Ou seja, Sara ficava na orelha de Abraão, vai lá, dá filho a essa escrava, tira essa mulher daqui, tira o filho dela daqui, porque o meu filho herdeiro dela não é. O meu filho é da promessa dela não é. Olha para você ver como Deus cuida. E daí diz que ele ficava, E é que nem os homens sempre falam, mulher quando coloca uma coisa na cabeça fica, não diz o marido, vamos, vamos fazer aquela viagem? Vamos fazer isso. Vamos fazer aquela festa? Vamos fazer aquela pizzaria? Vamos, fica, Nossa. Isso é uma coisa que toda mulher tem. Diz que Sara ficava na orelha de Abraão, vai, pelo amor de Deus, tira essa mulher daqui, ela fica caçoando do meu filho, ela fica tirando sarro de mim, tira ela daqui. Ou seja, muitas das vezes, essa mulher aqui, Agar, quando a promessa não tinha acontecido ainda na vida de Sara, ela serviu. Ela serviu para dar o filho, ela serviu para trazer alegria para aquela casa. Aquele menino que nasceu trouxe alegria para a família. Mesma coisa na nossa vida. Às vezes a gente serve para todo mundo. Naquela hora todo mundo precisa de você. Nossa, vem aqui, irmã, nossa, que bênção. Aí quando não precisam mais de você, não liga, não manda um zap, não pergunta se você precisa de um copo de água, não pergunta se você precisa de um abraço, porque às vezes você não está precisando de comida. Às vezes você não está precisando de que alguém vá lá e ponha dinheiro na sua conta. Às vezes você está precisando de um abraço, de uma palavra, amigo, eu estou aqui para que você precisar. Quer que eu passe aí fazer uma oração, nós ora junto? Quer que eu passe aí para a gente ouvir um louvor juntos? Porque às vezes a pessoa está tão triste, às vezes a pessoa está tão desanimada,
do homem que confia no homem. Verdade. Temos que confiar em Deus. Temos que saber que a provisão e a providência, a providência vem de Deus. É Deus que prepara tudo. É Deus que vai abrir as portas. É Deus quem vai realizar ações. É Deus que vai fazer o projeto acontecer. Você vai fazendo com as suas mãos até onde você pode. Mas quando sai do seu controle, você tem a certeza que é Deus que vai entrar no controle. Você perdeu o controle da tua vida? Você perdeu o rumo, não sabe o que está fazendo mais? Deixa na mão de Deus. É Deus que vai controlar a tua vida, vai dar direção na tua vida. Porque eu, como pastor, tudo que a gente vai fazer, a gente apresenta a Deus antes. Ô, glória! Verdade. Tudo que a gente vai fazer, um carro, uma casa, tudo, qualquer coisa, até um concurso que seja que você vai fazer. Ore, peça a direção de Deus, para ver se Deus está naquele negócio, para você não perder tempo, para você não quebrar a cara, para depois você não trocar o pé pelas mãos e depois vai falar com a culpa de Deus ainda, né? Ai, minha vida está tudo em ponta cabeça porque, mas a culpa foi sua que não obedeceu a Deus, que não pediu a direção dele. Temos que pedir direção de Deus em tudo que formos fazer. E diz que Abraão orou ao Senhor. E Deus, e aqui ele fala, versículo 11: e pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, Abraão ele foi orar, ele foi pedir direção de Deus, porque ele estava com dó. Ele falou, querendo ou não, é meu filho que está ali, né? É filho meu que é escrava, mas é meu filho que está ali. Como que eu vou pôr na rua? E diz aqui que ele falou assim, Deus falou para ele, respondeu a oração dele, falou, faça o que a tua mulher está pedindo. Por quê? Porque Deus ele respeitou o casamento. E quem era casada com Abraão era Sara, não era o Agar, né? Ou seja, Deus não vai destruir um casamento para abençoar o casamento. Deus não vai pegar destruir um lar para abençoar o lar, não. Pensa você, não, eu estou orando para aquele fulano de tal lá, aquele fulano de tal é casado. Então você tem que se converter. Você tem que orar para Deus preparar um casamento novo para você, porque a vida segue. Né? Você vai ficar correndo atrás de uma pessoa que já tem família. Você tem que pegar e cuidar do varão, deixa a esposa, o esposo lá cuidando do varão da varoa lá e procura um varão para você. Deus prepara. Eu jamais conheci, tem gente que fala assim, ai pastor, ora por mim, porque até uma vez aconteceu um episódio, uma irmã parou a gente na rua e falou, ora por mim, pelo meu marido que foi embora, que não sei o quê. E nisso que meu marido começou a orar, Deus falou para ele assim, não ora não. Porque o varão que ela está pedindo oração não é dela, é de outra. E quando Deus revelou para ele, ele falou para ela ficou até muda no meio da rua. Falou assim, então irmã, você tem que orar por você, para Deus te libertar para algo novo de Deus. Um varão novo para a tua vida, para uma nova lar, uma nova família. E deixa ele para lá, no nome de Deus, que ele vai ser feliz lá e vai ser feliz para lá. Eita! Né? E aí ela ficou até sem graça, hoje ela nem congrega mais conosco, porque tem gente que não gosta de ouvir a verdade, mas a gente não pode mentir. Porque se chegar diante de Deus e eu pegar e falar assim, aquele dia você teve a oportunidade de falar a verdade que você não falou, porque você não queria perder aquela alma, a culpa vai ser sua. Se aquela alma for para o inferno, porque você sabe da verdade e não fala a verdade. Então quando você tiver a oportunidade de ver alguém fazendo algo errado, está errado, não inculpa ele que aquela pessoa fale a verdade. Porque se você pega e encobre o pecado, você está pecando junto. Então temos que pegar e orar para que venha, sabe, Deus preparar algo novo, algo melhor. E aí aqui fala assim, no versículo 13, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ele descendente. Ou seja, Deus falou que por Isaque ia haver uma descendência e pelo filho da escrava também ia ter uma descendência. No versículo 14 ele fala assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los nas costas de Agar e deu-lhe um menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba.
encheu de água e um pedaço de pão. Deu para a escrava e falou: vai embora com o menino. E mandou ela embora para o deserto. E muitas das vezes na nossa vida é assim. O homem te dá algo que chega no meio do caminho e já acabou. Às vezes alguém te promete algo, fala assim: olha, eu vou te abençoar com isso, com aquilo, chega no meio do caminho, aquilo que a pessoa já te deu, o homem já te deu, já acabou, já passou os dedos, já foi embora, ou a ferrugem corroeu, né? Então tudo que o homem dá não permanece, mas aquilo que Deus dá permanece na nossa vida para sempre. A água que Deus derrama sobre a nossa vida, ela vem como um bálsamo, ela traz feliz a nossa alma, ela nos preenche daquele vazio que muitas das vezes você sente. Sabe aquele vazio, aquela tristeza que do nada vem, bate na porta do coração, você está lá sozinho na tua casa, começa a chorar do nada, dá um desespero. Às vezes pensa até em fazer besteira para mim. Olha aí. Porque a vida não pertence a você, pertence a Deus. Obrigado, Jesus. Todos nós vamos prestar conta da nossa vida diante de Deus. A gente não pode dar fim naquilo que Deus nos deu fôlego de vida. E quantas das vezes é assim? Imagina o desespero dessa mulher sair com um jarrinho de água e um pão com uma criança. Aqui, pela idade dele, tinha uns 13 anos. Ele era um adolescente já, ele já estava entendendo. Você imagina a cabeça dessa criança? 13 anos é a idade das meninas aqui, ó. Nessa idade aqui, elas já guardam muita coisa, elas entendem muita coisa, elas já sentem muita coisa. Pensa esse menino na cabecinha dele: meu Deus, meu pai colocou eu e minha mãe para fora de casa, jogou a gente no deserto, num calor quente, sem nada, só com um pouquinho de água, um pouquinho de pão. Era como se na cabeça dele passasse assim: colocou nós aqui fora para morrer, jogou nós no deserto para morrer, porque no deserto não tem nada de comer. Acabou a comida, acabou a água, você morre de calor, de desidratação. Não é assim? Então é como se você estivesse indo para a morte. E aí, aqui no versículo 15 diz assim: e tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e se afastou e foi sentar de fonte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim: não verei morrer o meu menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ou seja, ela deixou o filho dela, quando acabou a água, acabou o pão, para ela não ver o filho dela morrer no deserto, ela deixou ele como daqui lá na frente e ela veio para cá, porque ela não queria ver o filho dela morrer. E ela começou a chorar. Diz que ela chorava. E no versículo 17 fala assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, da onde está. Ou seja, quando aqui fala o anjo com a letra maiúscula da Bíblia, é o próprio Deus. E diz que ele veio e falou assim: não temas o teu coração. Eu ouvi o choro do menino. Aqui fala o choro do menino, não fala do choro da mãe, fala do choro do menino. Porque Deus, ele não quer hierarquia, ele vai na autoridade. Quem é a autoridade sobre a vida do menino? A mãe. Ele chegou até a mãe do menino e disse assim: não temas. Não temas. Assim Deus está falando para mim e para você nesta noite. Ele veio com autoridade dizer para mim e para você: não tenha medo do que está acontecendo. Sabe, não se entrega, não fica olhando os problemas. Jesus, aleluia. Jesus, aleluia. Será que isso não vai mudar nunca? Oh Deus. Mas chegou o tempo da promessa acontecer. Eu creio. É o tempo da promessa. Deus está falando para mim e para você: não temas. Ele falou para a mãe do menino não temer. Obrigado, Jesus, aleluia. E quando ele falou para ela não temer, no versículo 18 fala assim: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Mandou ela se levantar.
que Deus está falando para mim e para você nesse versículo? Para você se levantar no meio dessa situação. Para você não baixar a tua cabeça. Encher olhos nessa noite. Vai encher a tua vida nessa noite. Não vai ser de água, vai ser de azeite fluindo. Glória a Deus. E aqui ele falou assim, ele veio pessoalmente nessa noite pegar você pela tua mão. Assim como essa mãe, a Agar, ela se levantou, pegou o filho dela pela mão. Ela se levantou. Obrigado, Jesus. Deus disse para ela: eu farei do teu filho também grande povo, uma grande nação. Fiel, Jesus. Ou seja, quando Deus te honrar, quando Deus te abençoar, até as pessoas que estão ao teu redor, elas vão ser abençoadas por causa de você. Porque a promessa de Deus para mim e para você nessa noite. E no 19 diz assim: e abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu-lhe de beber ao rapaz. Pense no meio do deserto. No meio do deserto tem água? O sol seca tudo, morre tudo. É terra seca, rachada, é sequidão, não tem de onde brotar água. Não é igual aqui que a gente vai ficar cavando e vai fazer um poço, né? Terra seca. Olha a provisão que Deus mandou no meio do deserto para Agar e o filho dela. Deus está enviando provisão para a tua casa. Deus está enviando provisão na tua área sentimental. Deus está enviando provisão na tua área espiritual, na tua área financeira. Sabe esse deserto que você pensa que nunca acaba? Eu estou cansado de contar moeda. Estou cansado. Eu cheguei numa época que eu falei para o pastor assim: meu Deus, eu não ia contar mais moeda, mas eu pensei que eu ia contar dinheiro, mas agora nem moeda, porque eu não ia ter moeda para contar. Eu até brinquei com ele, né? Eu falei que acabou as moedas, agora tem que contar, né? Porque todo mundo passa a vaca magra, depois vem a vaca gorda, né? E aí, mesma coisa na nossa vida. Muitas das vezes você está cansado, sabe, de se humilhar, está cansado todas as vezes daquela situação mudar, continuar sempre na mesma coisa. Mas aqui é o tempo da promessa que vai começar a acontecer na tua vida. Chegou o tempo das promessas que Deus te fez começar a acontecer. E quando começar a acontecer, você vai ficar assustado. Você vai falar: nossa, está sendo tão rápido. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Olha a condição linda que Deus fez na vida de Agar e na vida do filho dela. Obrigado, Porque Jesus. mesmo ele sendo filho de uma escrava, ele era chamado por Deus. Glória a Deus. Ele foi escolhido por Deus. Dele também saiu um grande povo. Não foi só do filho da promessa. Mesma coisa somos nós. Mesma coisa somos nós lá fora. A gente não era o filho da. Lá fora a gente não era um separado, né? A gente não era nem conhecido. Deus procurava, mas a gente não nos encontrava. Muitas das vezes lá fora você acaba que nem o filho da escrava, sem valor nenhum. Muitas das vezes lá fora você estava igual o filho da escrava, você não tinha nome, aleluia. Ninguém te conhecia, ninguém nem olhava para você. E quando você vem para a igreja, parece que você é o alvo das atenções, né? Todo mundo fala da tua vida, todo mundo está cuidando da tua vida, todo mundo sabe tudo da tua vida. Tem coisa que nem você sabe. Como diz o meu primo, ô língua, né? Então, a gente sabe que quando a gente aceita Jesus e quando a gente vem para a casa de Deus, você tem que entender que a partir do momento que você aceitou a Jesus, as coisas não vão melhorar. Vai virar uma bagunça. Porque o inferno inteiro não vai querer ver você na casa de Deus. O inferno inteiro não vai querer ver você fazendo a vontade de Deus. Agora, se você for esperar a tua vida ficar toda certinha, toda bonitinha para fazer algo para Deus, então você nunca vai fazer nada para Deus. Verdade. Porque eu já vi muitos crentes falar assim: a hora que Deus endireitar a minha vida financeiramente, a hora que eu ajeitar tudo no meu casamento, a hora que eu ajeitar meus filhos, a hora que eu ajeitar minha empresa, aí eu faço algo para Deus. O inimigo está te enrolando as coisas nessa terra e você nem está vendo. Daqui a pouco Jesus volta, fica você, o rolo da tua casa, o rolo da empresa, o rolo da tua vida, e ainda perdeu a salvação. Verdade. Sabe aquela palavrinha na Bíblia que fala dos embaraços dessa vida? É isso daí. É quando você dá mais valor todas as vezes em coisas materiais do que nas coisas de Deus. É verdade. Porque muitas das vezes a gente vai ter que deixar nossos filhos na nossa casa para buscar Deus. Eles não vão querer vir, mas você vem e busca por você.
E nós muitas das vezes vamos ter que deixar para trás para podermos buscar pela gente e pela nossa casa. Porque nós somos coluna na nossa casa. Amém? E aqui no versículo 20 diz assim: e Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou um grande flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e a sua mãe se casou. E a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Ou seja, ele cresceu no deserto, ele se casou e foi feliz. E dele também saiu um grande povo, porque Deus tinha levantado ele também para um grande povo. Ou seja, trazendo para a nossa vida, Deus vai te exaltar nessa terra de sequidão que você está vivendo. Se até hoje você só viveu um casamento frustrado, se até hoje você só trabalhou em lugares frustrados, se até hoje você estudou em lugares que tantas vezes as pessoas olharam para você e falaram que você não ia chegar em lugar algum, Deus veio para cumprir a promessa na tua vida, que através de você muitos serão abençoados, porque você vai ser o primeiro abençoado da tua vida, da tua casa. Você vai ser diferente. E quando as pessoas olharem para você e falarem assim: nossa, mas da onde que veio tudo isso? Como que ele conseguiu? Como que ela conseguiu? Foi Deus. Toda a honra e toda a glória sempre dê a Deus. Amém? Deixa essa palavra para a igreja. Deus te levantou nessa noite, te sustentou pela mão, te trouxe água no meio do deserto, te levantou, mandou você se levantar. Obrigado, Jesus. Nessa situação, porque chegou o tempo da promessa acontecer na tua vida. Amém?